Boa noite a todos. É um grande prazer ter todos vocês aqui presentes, principalmente pela dificuldade de estacionamento, né? Que hoje, para chegar aqui e conseguir lugar para parar, não foi brincadeira, não, hein? Está tudo lotado aqui, né? Então, quem veio aqui pessoalmente são os heróis, né? Pois é, se eu vou me ver a pé de Vitória. Vamos lá, gente. Bom, vocês devem estar estranhando, né? Porque a minha proposta era falar sobre a lei do amor e nós fizemos a mudança agora dessa palestra, por quê? Porque é uma palestra que eu consegui fazer mais enxuta no tempo previsto. E ela, de uma forma ou de outra, ela vai falar também sobre a lei de amor. Mas essa palestra ela foi feita alguns anos atrás, eu fiz um upgrade dela, e ela foi baseada numa revista. E nessa revista ela trazia as propostas, essas 10 propostas para nós termos, para sermos felizes, né? Para buscar a felicidade. Então, eu convido vocês a essa jornada de autoconhecimento de felicidade. Então, vamos lá. A questão de ser feliz nesse mundo que nós temos muita desigualdade uma felicidade relativa, né? Nós não temos felicidade absoluta, uma vez que nós temos muita desigualdade, temos fome, temos pessoas passando por dificuldade. Então, nós não conseguiríamos jamais ser felizes plenamente nesse mundo. Então, a felicidade é apenas um estado de espírito, né? É um momento que nós vamos ter. E a felicidade é você ter alegria mesmo no meio das lágrimas. É você ter a juventude mesmo com a idade. É você ter esperança mesmo com tempos sombrios. É termos o amor incondicional superando todos os desafios que a vida nos impõe. E ter sonhos inabaláveis mesmo em face de fracassos. Então, você vê que felicidade é uma luta, uma luta com nós mesmos, né? E se nós formos definir o que é ser feliz, a grande dificuldade que nós temos que é muito comum aquela frase assim, eu era feliz e não sabia, porque nós sempre comparamos um estado mais venturoso com um estado menos venturoso. Então, quando a gente está no estado menos venturoso, é assim, antes era melhor. Então, eu era feliz naquela época, mas eu não sabia que eu era feliz. Então, nós temos a questão da felicidade, que é essa comparação de um estado para outro. E a vida é uma jornada de aprendizado. Não tem um dia na vida, não tem um dia que nós não aprendemos alguma coisa nova, alguma informação nova. Então, todo dia nós temos um aprendizado, nós temos uma coisa para aprender. E nós podemos dizer que felicidade não é uma ausência de provações, não é uma ausência de problemas, não é uma ausência de dificuldades. E uma das maneiras de nós sermos felizes é apreciar o simples e a beleza da vida, com as coisas simples. Então, é prestar atenção no que nos cerca. Não sei se vocês repararam, aqui do lado tem uma quaresmeira. É, foi terça-feira eu fui descer para poder fechar o registro. Em cima da calçada tinha um monte de pétalas de quaresmeira roxa na calçada. Então, olha que coisa linda. E a gente às vezes passa aqui e não vê. E a quaresmeira está dando no carnaval. Era para dar na Páscoa, né? Então, nós temos aqui do lado uma coisa para observar. Encontrar motivo para sorrir todos os dias. Nós sempre ver o lado bom, buscar benevolência, buscar ser feliz, e buscar assim coisas boas no dia a dia. E aí nós temos vários alvos errados da felicidade, né? Um dos alvos, as pessoas buscam o dinheiro. O dinheiro ajuda, com certeza, te dá conforto, te dá segurança, é, frente às coisas materiais. Mas as pessoas que necessariamente são ricas, não necessariamente são felizes. Elas têm outro tipo de dificuldade, outro tipo de problemas. A outra coisa é a busca da fama, a busca de ter o seu nome de destaque, né? Nas colunas sociais. Agora tem as redes sociais. E as pessoas elas se comparam com quantos seguidores têm, né? Para quanto mais seguidores,
no coisa. Então, essa busca no coisa. A cultura acadêmica da pessoa buscar sempre estudar, ser mesmo mestre, doutor, pós-graduando e tudo mais, né? A outra coisa é a questão do poder. A felicidade mais efêmera que tem é do poder, porque é transitório. E a hora você está em cima, a hora você vai estar embaixo. Então, não coisa. As outras pessoas buscam a felicidade no trabalho. Trabalho, às vezes, de maneira incontrolável, né? De coisa para talvez não pensar, achando que vai ser feliz assim. E a outra é a questão da segurança, né? A segurança que a gente fala aqui tem muito a ver com a segurança material, né? A segurança de ter o dinheiro, ter a previdência e tudo mais. E um padrão de vida, né? Então, esses são os erros que nós temos da felicidade. E quais são os paradoxos que nós temos no mundo moderno? Nós temos uma tecnologia extremamente avançada. Hoje nós estamos nas portas da inteligência artificial, que é quando o computador começa a pensar pela gente, né? Usando exatamente as informações que eles têm guardados de nós mesmos. Então, eles vão compilando e vão fazendo. Logicamente, nunca vão chegar a pensar igual nós pensamos. O nosso cérebro é um computador quântico e o computador ainda é binário, né? Ele só tem duas combinações, é o 0 e o 1. Mas ele, com as informações que tem de nós, do que nós desejamos, do que nós pesquisamos, eles têm essa informação, eles conseguem compilar. Então, mesmo com a tecnologia avançada que nós temos muito, muito sofrimento mental, muitas doenças mentais, ansiedade, depressão, né, vários transtornos que nós temos. Nós temos conforto material, né? Por exemplo, está frio, nós temos aquecedor, está calor, nós temos ar-condicionado, temos ventilador. Nós vamos para cozinhar, tem várias opções de vários eletrodomésticos. Você tem panela de arroz, panela de pressão elétrica, tem agora que está na moda air fry, né? Que você. Então, é uma série de conforto, mas nós não temos o conforto mental, aquela paz de espírito em decorrência desse conforto material. Nós temos meios para ter o prazer, mas continuamos tristes. E lembrando que a tristeza ela é importante para nós, que a tristeza é o momento de nós buscarmos a nossa essência, né? A tristeza é o momento de você parar para buscar a sua essência. Então, não é que não devamos ficar tristes, mas a tristeza continuada, ela pode ser um sinal de depressão. E a primeira lei que nós temos, vamos entrar nas leis agora. A primeira lei é contemplar o belo, apreciar as pequenas coisas, dialogar, elogiar e amar os desafios. Isso é um grande desafio, amar os desafios, porque as dificuldades que nós temos nos leva realmente àquela coisa assim, eu quero aquela zona de conforto, eu não quero problema, eu não quero, né, eu não quero ter dificuldade, mas o desafio é uma oportunidade que você tem de aprender e de crescer. Então, aprender a dialogar, elogiar e até amar os desafios. E, por fim, admirar as crianças e ouvir histórias dos idosos. Como é espetacular a gente ter a vivência de um idoso. E eu estou tendo isso aí com meu pai e com a minha mãe. Quando nós vamos lá para casa do meu irmão, a gente tem a oportunidade de conversar sobre o passado, conversar sobre coisas que tem, e eles têm, meu pai está com uma memória assim muito aguçada do passado, sabe? Ele lembra assim de muitos detalhes. E é muito gostoso, muito, muito gostoso isso aí. Das crianças eu não digo, eu nem digo tanto, porque eu já convivo com ela há 40 anos e me surpreende cada vez mais, né? É uma coisa fantástica, realmente, as crianças têm. Eu tenho agora um paciente que ele chega, quando ele chega no consultório, ele já entra direto no meu consultório, vem me abraçar, pode ter cliente lá dentro, ele já entra, vem me abraçar e fala assim: doutor, eu te amo. 2 anos de idade. Esse, pô, aí acaba com a gente, né? Você já pensou uma criatura entrar no seu consultório e falar, te abraçar e olhar aqueles olhinhos assim, eu te amo. Esse, meu Deus, aí enfraquece, né? Desmonta a gente. A segunda lei, sono reparador. O sono, ele é essencial para nós, né? E ele é essencial no sentido de que o nosso espírito, ele precisa ter essa emancipação.
Então, nós, quando temos o corpo, nós temos que cuidar do corpo, e uma das necessidades, além das necessidades básicas, que comer, beber água, respirar, né, que são as necessidades mais essenciais que nós temos que dar o repouso para esse corpo, e o repouso para a nossa alma, na emancipação, né? O sono reparador ele é essencial. E o sono reparador subentende aquele sono em que você passa por todas as etapas. Nós temos 7 ciclos de sono, são 7 etapas que nós temos, mas a mais importante é a última, que é o sono REM, que é REM Eyes Movement, quer dizer, movimento ocular rápido, que é o momento em que você sonha. E é o momento que você realmente descansa, é onde você repõe suas energias. E nós temos que ter mais ou menos, no mínimo, 3 a 4 sonos REMs à noite, certo? Quando você não alcança isso, você não descansa e se acorda cansado de manhã. Então, o sono ele serve para renovar a energia física, psíquica, acrescento a espiritual. E o sono profundo, ele relaxa e nos deixa de uma sensação agradável e nos dá tranquilidade, estimulando a inteligência. A terceira lei é fazer coisas fora da agenda, né? Nós somos muito bitolados nas coisas. E nós temos um hábito, aliás, nós temos a necessidade de criar hábitos. Então, tudo, a dona de casa, ela já acorda pensando tudo que ela tem que fazer, né? Hoje eu tenho que fazer aquilo outro e tudo mais. E a gente vive dentro da agenda, vive dentro daqueles compromissos, tudo a gente vai sempre se encaixando naquilo. Nós buscamos sempre, entre aspas, nos organizar, criando sempre rotinas, né? Então, a terceira lei é, de vez em quando, sair da rotina, fazer coisas fora da agenda. Então, quebrar a rotina, romper a mesmice, nutrir a vida com aventura, ser um caminhante, né? O ser caminhante aí é no sentido de você levar a vida mais devagar e também de caminhar, né? Às vezes nós temos aquele negócio de ou vai de moto, ou vai de carro, ou vai numa coisa, caminhar, né? O caminhante é aquele que vai mais devagar e ele consegue reparar mais as coisas quando nós estamos caminhando. O tempo para o lucro emocional. A busca do lucro emocional, que é uma coisa interessante. Tem coisas que eu faço no sítio e que, às vezes, me falam assim, mas compensa fazer isso? Dá lucro? Eu não faço nem conta disso aí. Porque se eu fizer conta, eu não faço. Porque o meu lucro é o lucro emocional. Entende? Aquela coisa de ter. O Heraldo, com certeza, se ele for fazer a conta, quanto custa as cachorras para ele, né? É uma coisa sempre absurda, mas o afeto que ele tem com os animais, de ter o que ela traz de retorno para ele é muito maior. É o lucro emocional. Não é isso, Heraldo? Liberar a criança feliz que há dentro de nós. Todos nós temos essa criança feliz. Nós temos que, de vez em quando, liberar, deixar essa criança solta. Certo? Quarta lei. Aqui é importante. Aqueles que têm, às vezes, carro, casa, ou coisa assim, a gente cuida muito mais dos nossos bens móveis ou imóveis que o nosso corpo. A gente lembra que o corpo é um presente de Deus. Nós temos a oportunidade com esse corpo de fazermos tudo, de aprender tudo que nós aprendemos e de evoluir. Então, nós temos que ter com esse corpo o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo afeto, o mesmo amor que nós temos com o bem, com o carro, com a casa, com o jardim, e etc., né, do que tem. Então, para isso, nós temos que ter atividade física e uma alimentação saudável, né? A Elisa é um exemplo aqui, na reforma, na reeducação alimentar que ela fez, né? E a dificuldade não é atingir o objetivo, a dificuldade é manter, né? Porque é uma luta diária. E é uma coisa assim, é como uma pessoa que tem um vício e ela tem que falar assim, só por hoje, né? Só por hoje. Porque quando ele fala assim, nunca mais eu vou comer tal coisa, nunca mais, esse nunca para o nosso cérebro, ele acaba sendo anulado porque para o cérebro não existe nunca, né? Tem uma frase da medicina que fala o seguinte: na medicina, como no amor, não existe nem nunca nem jamais. Em francês, assim, na medicina não existe nem toujours nem jamais.
né? Não existe nem nunca, nem jamais. Na medicina, como no amor, não existe nem nunca, nem jamais. E esse cuidado que nós temos que ter é uma luta diária e é uma coisa que você tem que fazer no dia a dia. Então, com isso, você estimula o metabolismo. O metabolismo é o gasto de energia que nós temos para poder nos mantermos vivos. Aquele relógio está certo, né? Tá. Melhorar a irrigação sanguínea, renovar a energia cerebral e retardar o envelhecimento físico e mental. A pessoa que tem atividade física, só um exemplo para vocês, a partir de 50 anos de idade, nós perdemos 1% de massa magra. 1%. A partir de 50 anos. Obrigado, Geraldo. A partir de 50 anos, nós perdemos 1% de massa magra por ano. E essa massa magra é substituída por quê? Por massa gorda, que fica justamente na gordura visceral, no abdômen. Então, quando você faz atividade física, você retarda esse processo. Não é que você vai inverter, você vai retardar. E quanto menos gordura visceral você tiver na velhice, mais saudável será o seu coração. A quinta lei, gerenciar a emoção. Nós já observamos, já tivemos várias palestras, o Heraldo mesmo teve uma, onde ele traz a experiência do Marlon Rickdown, onde nós temos um livro que ele fala o cultivo das emoções, e ele até explica por que ele chama cultivo, né? Porque cultivar, se você entende que você tem que regar, você tem que nutrir, quer dizer, você tem que dar água, tem que dar nutrição, você tem que dar o sol, mas você tem que podar, tem que conduzir. Então você tem que. É uma coisa ativa com a emoção. Você tem que trabalhar a emoção como trabalha com uma planta. E o interessante é que no livro ele vai comparando cada emoção com uma planta, certo? Eu vou lembrar da alegria, que é o girassol, né? Tem a raiva, que é aquela coroa de Cristo de coisa. Então, tem várias plantas que ele vai comparando e, assim, pelas características da planta, ele vai vendo por que está relacionada àquela emoção. Então, nós temos as emoções, e a emoção descontrolada, ela gera ansiedade, irritabilidade, inquietação, pensamento acelerado. Nós fazemos aquela crítica interior, né? E aí nós temos que buscar silenciar e não fazer da emoção uma lata de lixo, né? Quer dizer, não jogar tudo de ruim na emoção, ou botar, não, eu tô com raiva mesmo e jogar tudo em cima da raiva, ou jogar tudo em torno da tristeza, não pode ser assim. E nós temos que pensar muito antes de reagir. Para isso, é importante aquela outra lei lá do descanso. Deixa para o dia seguinte, né? À noite, uma ótima conselheira. Então, normalmente, de manhã, nós vamos ter uma ação muito diferente. Então, evitar sempre aquelas reações impulsivas e ofensas. A sexta lei é gerenciar os pensamentos. Essa talvez seja a mais complexa e a mais difícil, porque pensamento é um cavalo bravio e nós não temos muita paciência de domar, né? E além da dificuldade que nós temos de domar um cavalo bravio, porque o pensamento não para. Só o fato de você pensar em parar de pensar, você está pensando. Então, é uma coisa complexa de ser feita. Mas nós temos que buscar ser protagonista da nossa história. Nós temos que entender que nós somos o ser mais importante para nós nessa vida. Nós temos que ser protagonistas, ser autor da própria história. E isso, para isso nós temos que governar a construção de pensamentos positivos. Pensou coisa ruim, pensa negativa, tira e põe um bom. Isso é governar, né? Você tira o que é ruim e põe o bom. Nós temos que ter a liberdade de pensar, mas não podemos também ser escravos desse pensamento. Nós não podemos só falar assim, não, eu vou fazer isso aí porque eu quero isso e ser escravo. Nós temos que abrir mais o leque, né? E ser líder de si mesmo, dessa forma. Continuando o gerenciamento dos pensamentos, esqueci de novo o nome do. É, ainda bem que eu tenho os universitários, Augusto Cury.
O Augusto Cury, ele tem um livro onde ele descreve essa síndrome, chama de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E essa síndrome, ela gera um quadro de ansiedade, insatisfação, aversão à rotina, inquietação, fadiga excessiva e esquecimento. Porque nós temos aquela coisa de pensar de maneira acelerada. Por que que isso acontece? Porque nós trazemos aquilo que nós temos na tecnologia para dentro da nossa vida. E na tecnologia, tudo é rápido. Para ligar um computador, você fazer uma pesquisa, né, no coisa, o Irineu deve lembrar que quando ele era jovem, ele procurava na Barça, ou na Delta Larousse, né, ou aquelas enciclopédias, e às vezes nós demorávamos 2 a 3 dias até chegar à biblioteca, porque nem todo mundo tinha essas enciclopédias em casa que valia o preço de um carro, né? Ela custava quase o preço de um carro, essas enciclopédias. E a gente tinha que esperar 1, 2 ou 3 dias para conseguir. Hoje as pessoas conseguem em 1 minuto. Vai no Google, não precisa nem digitar, só fala assim, alô Google, tal coisa e já tem a resposta. Então, eles querem trazer para a vida o que eles têm na tecnologia. E com isso, nós temos aquela coisa de criticar de maneira imediata. Nós já recebemos informação, a gente já tem a crítica. Entende? E essa crítica, ela vai gerar pensamentos negativos. E nós temos que também trabalhar os chamados micro-relaxamentos, desacelerando os pensamentos, desacelerando as críticas. E uma coisa que é fantástica seria o silêncio contemplativo, que é você parar e olhar as coisas ao nosso redor. Para isso, nós vamos desenvolver a nossa inteligência espiritual. Aqui, na sétima lei, é proteger os solos da memória. Nos solos da memória, nós temos o inconsciente na nossa vida diária, ele tem praticamente 75% das nossas ações. E 25% é aquilo que nós executamos no consciente. E um solo da memória é uma coisa interessante. Quando nós vemos uma coisa bonita, por exemplo, chega na casa da Ângela, você vê um tomatinho, daqueles tomates plantados, uma coisa lindo na coisa. Aí a gente fala assim, é lindo, mas alguém plantou, alguém cuidou, alguém conduziu, né? Alguém tratou. Então, conduzir os solos da memória é saber que nós podemos fazer isso aí, ter esse cuidado e para ter o resultado, né, das nossas ações. Então, isso que é importante. Na oitava lei, nós temos que aprender a trabalhar as perdas e frustrações. Lembra-se que nessa vida nós estamos num mundo de expiação e provas, um mundo onde nós estamos ainda num patamar muito inferior. A possibilidade de errarmos é muito alta. Normalmente a gente acerta vamos dizer assim, mais por sorte do que propriamente por virtude. Certo? Sabe aquela questão de múltipla escolha, você chutar? A gente chuta mais do que a gente sabe. Porque nós estamos ainda num plano muito inferior ainda. Então, nós temos que aprender a trabalhar essas perdas, entender que não é o fim do mundo, né? Que isso tem que ser, na verdade, uma mola que nos impulsiona, porque ninguém gosta de errar 2 vezes. Né? Quando você erra uma vez, você fica tão aborrecido que você, não, eu não quero sentir isso de novo. Então, a gente acaba sendo uma grande fonte de aprendizado para nós. E aí nós temos que ter a consciência que perdas e frustrações são inevitáveis na nossa vida. Nós vamos ter isso mesmo, não tem como. E temos que ser tolerantes, e aqui ele fala que os fortes são tolerantes, os fracos são rígidos. Um exemplo disso, nós podemos ver na natureza. A braúna é uma madeira, o senhor Valmir deve conhecer, que é uma madeira que ela tem bastante fibras, ela é preta e extremamente resistente. Existem hoje algumas casas, aqui a casa do Lambert, do Lambert não, do Romanha, e essa casa aqui é Lambert, né? É Lambert que tem aqui. Então, os esteios dela são de braúna. E ela já tem mais de 100 anos. Então, ela tem uma resistência fantástica. Só que uma árvore de braúna,
Se pegar um vento forte, ela quebra. E o bambu, que é flexível, ele deita e volta depois de novo. Ele é flexível. Então nós temos que ser na vida mais flexíveis do que rígidos, né? Assimilar as coisas. Ser que nem um bambu, que ele deita e volta. Ele não briga com o vento. Ele aceita, mas depois volta. E a compreensão, também ele tem uma frase interessante que os fortes compreendem, os fracos julgam. Então, é essa a opção que nós temos. Nós vamos compreender ou vamos julgar? Na nona lei é ser empreendedor. Ser empreendedor é criar coisas novas, é explorar o desconhecido, é ter metas e fazer o que ninguém fez, é ver ou sair da caixa, que a gente fala, sair da caixa e olhar fora. Porque fazer o que todo mundo faz é fácil. Então, ser empreendedor seria isso, nós buscarmos o que é diferente. Ah, é o Amâncio, o filho da dona Frida. Não sei se é filho, acho que é filho da dona Frida, do Herzog. A décima lei é a inteligência espiritual. Nessa inteligência espiritual, nós temos que buscar o sentido da vida, mesmo sendo ateu, mesmo não tendo religião. Né? É ter algum sentido, alguma direção, algum objetivo na vida. A outra é procurar por Deus, independente de religião. Aliás, as pessoas que se consideram ateias, que estão no meu conhecimento, são pessoas que elas não concordam com a religião. Não é que deixam de acreditar em Deus. Então, às vezes, acreditam em Deus, mas não tem religião. E agradecer por tudo que nós temos, por tudo. Pelo dia, pela noite, por ter o sol, por ter a luz, por nós sermos únicos, né? Tudo isso são as dádivas de Deus. E concluindo, nós temos um canteiro de oportunidade para ser felizes. No dia a dia, nós temos inúmeras oportunidades para buscar essa felicidade. Nós temos que ser amantes da alegria na primavera, que é o período que nós temos flores, temos perfumes, temos luz, né? Então, nós temos que ser amantes da alegria. Mas nós temos que ser amigo da sabedoria no inverno, que é quando vem a tristeza, a introspecção, né, a escuridão, o frio. Então, tudo isso são coisas que nós temos que buscar naquele momento de introspecção, de buscar o nosso eu, de também buscar e ser feliz também e sábio no inverno. E recomeçar sempre que errarmos o caminho. É um exemplo que nós temos. Nós estamos viajando e você erra o caminho. O que você faz? Você volta e tenta achar o caminho certo. Às vezes, várias vezes, né? Depois, nós chegamos uma vez em São Paulo, eu e Marilúcia, que nós não encontrávamos a entrada de jeito nenhum. A gente passava e voltava. Em São Paulo, errar é fatal, né? Porque é uma confusão danada. Aí o que nós fizemos? Paramos o carro e fomos a pé. Vamos andar a pé para olhar. Aí nós encontramos o lugar no coisa, mas tivemos que ir a pé. Então, é voltar, vai mais devagar, olhe com mais atenção, né? A vida é assim. E a paixão pela vida. Nós temos que ser apaixonados pela vida. Nós temos que buscar sempre as coisas boas, né? E nos apaixonar pela vida. Então, ser feliz é uma conquista existencial. Ela não é um destino. A vida é uma jornada. Alguém já assistiu aquela série chamada This Is Us? Você assistiu até o final? Assista, tá? Por favor, assista. É fantástico. Eu vou ser obrigado a dar um spoiler para você, tá? No final, a série é uma coisa fantástica. A menina ela engravida de trigêmeos e no parto ela entra num quadro de coagulação intravascular disseminada e ela quase morre e um dos gêmeos morre. Na hora que morre um dos gêmeos, uma pessoa abandona um menino no hospital e esse menino é negro. E eles adotam o menino. Então eles ficam com um casal de gêmeos mais um menino negro. E aí eles vão contando as peripécias da vida deles ao longo da vida. São várias etapas. Mas aí no final,
no penúltimo capítulo, quando a matriarca ela vai desencarnar, ela estava assim na cama e ela faz uma viagem de trem. Então, todo mundo que vai se despedir dela dentro do quarto, ela vê ele dentro do trem, no vagão. Então, ela senta, conversa, entendeu? Se despede dignamente, um por um da família. Eu achei fantástico essa maneira que eles fizeram, porque eles dão a ideia de que a vida é uma viagem, né? E a felicidade também é isso. E nós terminamos com a frase dessa pessoa apaixonante, a Cora Coralina. A Cora Coralina, ela viveu um casamento abusivo e ela começou realmente a viver a partir dos 50 anos de idade, né? E ela foi uma poetisa extremamente profícua e ela falava com a alma, né? Então, essa frase dela, eu acho uma frase espetacular. É uma frase que nós temos que nos espelhar sempre. Feliz aquele que transfere o que sabe, e mais ainda, aquele que aprende com o que ensina, né? Então, eu estou transferindo o que eu sei, mas o mais importante é eu aprender aquilo que eu estou ensinando. Então, olha com a profundidade da coisa. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende com o que ensina. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção, muita paz e muita tranquilidade nesse carnaval. Boa noite a todos.